galera, iniciando nossa primeira pílula aí do Enem. Então a gente vai falar sobre ondulatória, um dos assuntos mais importantes do que ultimamente vem sendo cobrado no Enem. Então, ondulatória estuda as ondas, e ondas são perturbações que viajam no espaço transportando energia, mas não transportam matéria. Ok? Então, quando a gente fala em onda, né, a primeira coisa que vem na nossa mente aí é uma onda do mar. A gente pensa em micro-ondas, né, um aparelho que a gente tem em casa. E quando a gente estuda a onda, a gente tem que saber algumas características dessa onda. Né? E as características dela, elas são simples de se entender. Então, imaginando uma onda senoidal, um desenho de uma onda senoidal, a gente vai perceber que ela existe dois pontos de máximos, né? Pontos mais altos, que são chamados de cristas, e pontos mais baixos, que são chamados de vales. E a gente define como um comprimento de onda, que é caracterizado aí pela letra grega lambda, a distância entre dois pontos consecutivos da onda. Ou seja, a distância entre duas cristas ou dois vales, isso é o comprimento de onda. O tempo que a onda leva para chegar de um ponto a um ponto consecutivo é chamado de período, né? E a frequência é o inverso do período. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é saber calcular ou saber identificar, né, esses pontos de máximo e de mínimo, saber que a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos ou dois pontos quaisquer dessa onda consecutivos é chamado de comprimento de onda, e que o tempo de uma oscilação completa dessa onda é chamado de período. Por que isso? Porque uma das coisas mais importantes que a gente vai ver é saber calcular a velocidade dessa onda. E a velocidade dessa onda depende do comprimento de onda e da frequência dessa onda, né? Ou do período dessa onda. A gente viu lá na cinemática que velocidade nada mais é que a distância dividido pelo tempo, ΔS por ΔT. Quando a gente fala de distância em onda, né, a gente vai falar da distância entre essas duas cristas, que é o comprimento de onda. Quando a gente fala em tempo, é o tempo de uma oscilação completa, que é o período. Então a velocidade nada mais é que o comprimento de onda dividido pelo período. Como o período, ou como a frequência é o inverso do período, a gente pode chegar na equação que velocidade é igual a lambda vezes f. Ok? Então a primeira equação que nós vamos ter aí para encontrar a velocidade de uma onda é velocidade é igual a lambda vezes f, que é a chamada equação fundamental da ondulatória. Ok? Mas a onda tem algumas características, algumas classificações. Ela pode ser unidimensional, quando ela viaja sobre uma corda. Ela pode ser bidimensional, quando ela viaja sobre uma superfície, ou ela pode ser como a superfície de um lago, né? Ou ela pode ser tridimensional, se ela viaja no espaço como um todo, né? Como uma onda luminosa, como uma onda sonora. Okay? Além dessas classificações quanto à direção de propagação dessa onda, né? A gente tem aí também a classificação quanto à sua natureza. Ela pode ser mecânica ou eletromagnética. A onda mecânica é aquela que precisa de um meio para que ela se propague. A onda eletromagnética, ela não precisa de um meio, mas se propaga em meios materiais também. Tá? Então, onda mecânica, por exemplo, né, é a onda sonora. Onda eletromagnética são as ondas, onda luminosa, raios-x, raios gama, ondas de rádio, TV, micro-ondas, ultravioleta, infravermelho e a chamada luz visível, que compreende do vermelho ao violeta. Beleza? Além dessa classificação, a gente tem também as ondas transversais e as ondas longitudinais. As ondas transversais são aquelas em que a direção da vibração ela é perpendicular à direção da sua propagação. E ondas longitudinais são aquelas que a direção da vibração tem a mesma direção da sua propagação.